Fala, adoradores de coisas nichadas que ninguém dá a mínima. Mais um vídeo respondendo às perguntas do povo. Espaço do canal para termos aquela conversa de homens e mulheres de cultura. E às vezes trocar umas ofensas, né? Vamos jogar as cartinhas pro alto e ver que tipo de pergunta cabeluda terei de responder. O Shinta comentou no vídeo anterior sobre o vídeo que falei dos animes consagrados que detesto. Sobre o trecho que eu cornetei o anime Blue Lock, ele disse: tem um youtuber que gosto que desceu a lenha nesse anime. E no episódio 22 tem uma cena em que o jogador faz um gol plantando bananeira. E o cara odiou pra cacete. O que você achou dessa cena? Cara, eu não tenho tanta falta assim de amor próprio a ponto de me torturar assistindo 22 episódios desse negócio. Então não vi essa cena. Mas como já comentei, eu sou praticante de Kung Fu. E jogando futebol já fiz umas doideiras meio Shaolin Soccer. Em uma partida no interclasse da faculdade, estava marcando a saída de bola do adversário. Eles foram cobrar um lateral. Como era quadra, se cobra o lateral com os pés. Ele foi fazer um lançamento pro ataque e na posição que eu estava não conseguiria angulação para tirar a bola de cabeça. Então apenas me joguei plantando bananeira e cortei o lançamento. Eu era idiota a ponto de postar fotos assim no Orkut, com legendas do tipo: uma manhã comum indo comprar pão na padaria. Então, se eu improvisava nos jogos fazendo os movimentos inusitados, acho que pode acontecer de rolar sim um gol de bananeira em algum tipo de situação muito específica. Mas provavelmente no anime fizeram isso da forma mais crinjola e idiota possível. O Ryuga Geek perguntou: você gosta de jogos de PS1 e Nintendo 64? Se sim, quais você gosta? Pô cara, claro que eu gosto. E diria mais, adoro jogos do Sega Saturn também. Aliás, tenho aqui os 3 consoles, o meu PS1 tijolão que ganhei em 1999, o Nintendo 64, que um amigo dos tempos de escola tinha e me deu lá pra 2007, e o Sega Saturn que ganhei de aniversário de outro amigo dos tempos de escola há uns 2 anos atrás. Aliás, acho um absurdo essa falácia que muito fresco replica atualmente, sendo que os jogos dessa geração são praticamente injogáveis. Eu falei sobre isso no vídeo sobre opiniões gameísticas impopulares. O Nintendo 64 eu considero uma das bibliotecas mais fracas dentre os consoles da Nintendo. Mas tem sim umas preciosidades, como Zelda Ocarina of Time, Mario Party, Mario Tennis, Diddy Kong Racing, UK Troublemakers, Sin and Punishment, entre outros. Já o PlayStation 1 tem simplesmente uma das bibliotecas mais amplas, criativas e inventivas da história dos videogames. Muita gente fica mamando o PS2 como o melhor console de todos os tempos, mas o Play 2 sequer chega perto do que foi seu antecessor. Eu adoro jogos como Resident Evil 2, Ace Combat 3, a versão japonesa obviamente, Super Tokusatsu Taisen, Gran Turismo 2, Chrono Cross, Final Fantasy IX, Silent Hill, Rockman X4, Dragon Quest VII, Digimon World, 70 Nendai Furoboto Anime GPX. Tem uma lista gigantesca de jogos. Agora é hora de responder uns comentários merdas que aparecem por aqui. Esse Tontobix teve uma verdadeira diarreia verbal, na qual ele chama de comentários. No vídeo que fiz a review de Gunbuster, ele disse: não consigo gostar de Evangelion, além de ser um anime velho, é péssima adaptação do mangá original. Quem viu o meu vídeo anterior, viu que Evangelion é um anime no qual a fanbase me fez pegar um ranço. Mas pelo teor do comentário, acho que o cara nem assistiu o vídeo, apenas viu a thumb e apareceu pra dizer que não gosta de Evangelion. Nota-se que o otaquista que quer vomitar opinião por aí, mas não faz a mínima ideia do que está falando. Começando por ter dito que Evangelion é uma péssima adaptação do mangá original, sendo que nesse caso o anime que veio antes, logo o mangá que é a adaptação do anime original. E claro que o que mais pegou foi a frescura no fiofó de usar anime velho como se fosse defeito. Aí respondi: desde quando uma produção artística ser velha é defeito? Se Evangelion é velho, o que dirá então outras obras que eu consumo, como o próprio Gunbuster, Dororo, Dom Drácula, Dr. Slump, Gundam, Hokuto no Ken, etc.
Então o juvenil responde: ai, são coisas da época do meu vô, não gosto delas. Então o vô dele é um felizardo, mas ele ainda vai além. Por exemplo, eu assisti Star Trek e Star Wars. Ambos possuem efeitos muito datados e feios. Eles me incomodam. Nesse ponto aí, o frescômetro atingiu níveis estratosféricos e teve um curto de tanto apitar, né? Nem vou me estender muito e ficar repetindo as mesmas coisas que já disse em 74 vídeos sobre essa falácia imbecil do ai, datado. Essa conversinha de datado não passa de falácia, uma papagaiada repetida por um monte de afrescalhado sem bagagem cultural que quer disfarçar sua futilidade e anacronismo como se fosse uma análise sensata, sendo que na verdade apenas são os limitados, sem a capacidade de sair de sua zona de conforto e culpam uma obra por ela não entregar os padrõezinhos engessados aos quais estão acostumados a consumir. Então eu disse que é direito dele ser fresco e ter mau gosto, mas o fato dele ser fresco não torna tais obras ruins. Afinal, uma produção artística até as marcas e valores de produções do período a que foram concebidas está longe de ser um defeito. Então quando você acha que o efeito do laxante já passou, ele faz a cagada definitiva. A real é que antigamente não sabiam produzir obras direito. Um exemplo mais moderno é Death Note. Tudo que tem uma fama e um fandom insuportável, mas em termos de qualidade é horrível. Agora vamos pegar Demon Slayer. A história é profunda e tem uma animação excelente. Adoro tudo que o Ufotable faz, exceto Fate e Kyokai. Acho que a única coisa que dá pra concordar nesse esgoto de comentário é que Death Note tem uma fanbase insuportável. E o engraçado é o cara ter a pachorra de usar Death Note como exemplo que comprova sua tese calcada em achismos tirados do fundo do seu bumbum, que animes antigos são ruins. Pra começar, Death Note tem sim defeitos, um público chute nas bolas, que força como se fosse a obra mais inteligente já feita. Mas dizer que Death Note é péssimo é forçação de barra. Nem eu, com meu ranço a Evangelion, eu uso dizer que o anime é horrível. É uma piada usar um anime dos anos 2000 como exemplo de anime antigo. Mas o anime já tem 18 anos. Foda-se, meu irmão. A indústria de animes tem pelo menos 70. Isso se não pegarmos curtas animados japoneses que vieram bem antes. Os mangás têm facilmente mais de um século. E se pegarmos então suas influências culturais, essa estimativa de tempo aumenta ainda mais. Dado toda essa abrangência temporal de estilos e conceitos, é uma piada assim usar um anime dos anos 2000 que está bem mais próximo dos paradigmas atuais do que seus antecessores. E a coisa se torna mais piada ainda usar Kimetsu no Yaiba como exemplo de obra super profunda. Sim, Kimetsu no Yaiba. Usar nominho de anime em inglês é o caralho. Eu consumo Kimetsu no Yaiba, me divirto e tal, mas porra, tá longe de ser um negócio profundo, muito menos inovador. É apenas mais um shonen com amontoados de elementos tirados de animes que vieram antes dele. Absolutamente tudo que tem em Kimetsu só existe graças a velharias que ele tanto desdenha. E quanto à animação, muito OVA dos anos 80 come Kimetsu com farinha. E diria mais, a indústria de animação atingiu seu ápice com esses OVAs. Ele diz gostar de tudo que o Ufotable faz. Uma lista vasta que inclui Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, aquele anime lá da Nezuko. Será se ele curte o anime Gyo, produzido pelo Ufotable, que é baseado em mangá de Junji Ito, um dos mestres dos mangás de horror que está nativa desde os anos 80. Será se ele sabe que essa tal Ufotable foi fundada por ex-funcionários da TMS Entertainment, responsável por animes prestigiados como Lupin Sansei, lançado em 1971, Versailles Nobara, de 1979, Akira, de 1988. O maluco diz que antigamente não sabiam produzir as coisas direito. Realmente, Ashita no Joe, um anime de 1970, valorizado por sua direção, se tornou símbolo da classe trabalhadora japonesa e sua luta por direitos trabalhistas. Gundam, de 1979, uma obra de ficção científica que trata de conflitos políticos, crimes de guerra e se tornou uma das franquias mais longevas.
Os diversos animes inspirados em obras de Osamu Tezuka, que não é considerado o pai dos mangás à toa, com obras bem versáteis que muitas vezes tocam em assuntos espinhosos. Slandunk, simplesmente um dos melhores animes de esportes já feitos. Enfim, obras como Sailor Moon, Kinnikuman, Ring ni Kakero, Capitã Harlock, Urusei Yatsura, Akira, Hokuto no Ken, Dr. Slump, Dragon Ball, Doraemon, Chibi Maruko-chan, que foram extremamente influentes e continuam sendo referências até hoje. Mas não, esse povo não sabia produzir as coisas direito. Quem entende das coisas é o Enzo, que fica fazendo comentário merda no YouTube, né? Se essa sua mentalidade burra e anacrônica fosse verdade, figuras como Lovecraft, Edgar Allan Poe e Dario Argento não seriam até hoje tão referenciados e uma das maiores influências até hoje dentro do cenário de terror. Shakespeare e Gil Vicente dentro da literatura e teatro. Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Ridley Scott e muitos outros não seriam considerados alguns dos maiores diretores de cinema que influenciam trabalhos até hoje. Tudo o que disse é literalmente baseado em nada. Não passa de anacronismo puro. Como eu disse, puro achismo tirado do fundo do bumbum. Agora o Império aí comenta. Em um vídeo seu, disse que não gostava muito da trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Gostaria de saber os motivos por não gostar. Pois é, muita gente idolatra esses filmes do Miranha, do Tobey Maguire, mas eu realmente nunca achei nada demais. É instrumento de nostalgia de muita gente, provavelmente foi o filme da infância da galera geração anos 2000. Mas pra mim não tem nenhuma gota de memória afetiva ou apelo nostálgico. O primeiro filme saiu em 2002, época que eu era adolescente e estava cada vez mais tendo interesse no Homem-Aranha. Era uma época que gostava bastante de jogar os Marvel vs Capcom, Marvel vs Street Fighter. Adorava jogar o Miranha do PlayStation 1. Era uma época que um amigo de escola emprestava os gibis que ele estava colecionando, cuja primeira metade era do Homem-Aranha e a segunda metade do X-Men. Eu realmente estava curtindo ler esses gibis e até por isso gostava de assistir aquela animação do Miranha dos anos 90 que estava reprisando na TV Bobinho. Então eu fiquei sabendo que sairia o filme. De início eu fiquei empolgado, mas quando assisti não me encantei. Aquilo não chegou nem perto de transmitir as emoções que senti ao ler os gibis, ao jogar os jogos. Até aquele desenho suavizado da Saban acabava me soando mais interessante do que esse filme. Na real, não gostei nem desse filme do Spider-Man e muito menos dos filmes do X-Men. Nessa época eu já sentia aquela sensação de que eram filmes feitos para agradar um público que acharia um personagem cafona. Não curtia aquelas armações metálicas para tentar fazer o traje parecer mais descolado e tecnológico, em vez de ser meramente uma roupa. E foi exatamente a época que os filmes começaram a se vender bem mais pelos efeitos em computação gráfica do que por qualquer outra coisa. Eu realmente não sou nem um pouco fã do caminho que Hollywood adotou nos anos 2000. E acho que a coisa só foi piorando. Então, anos depois, começou a tal ondinha dos filmes de heróis. E eu sempre fui o do contra, que cagava e andava pra esses filmes. Eu realmente só assistia pra fazer companhia a alguém que quisesse ver. Um ou outro desses filmes foram uma boa distração, mas não consigo dizer que nenhum deles foram verdadeiramente marcantes, que me deixaram realmente empolgados, que fizeram minha cabeça explodir ou que me dão vontade de revê-los. Exceto pelo último Guardiões da Galáxia, que eu realmente gostei. Isso me faz lembrar que esses dias aí teve esse tal de Oscar. E fico muito feliz por Godzilla Minus One ter ganhado uma estatueta, que convenhamos, é o mínimo do reconhecimento que esse filme merece. E o longa animado do estúdio Ghibli, O Menino e a Garça, venceu como melhor animação. E claro que isso fez com que página geek bazingueiro rasgasse o bumbum. Afinal, como assim esse desenho japonês ganhou do tal Miranha através do Aranha Verso, né? Ai, injustiça, o Miranha perdeu pro Menino e a Garça. E pior, o vencedor nem estava lá para receber o prêmio. Um completo descaso com a academia. Ah, pau no cu da academia, meu irmão. Desrespeito com a academia é deixar os equipamentos suados e não passar uma toalhinha. Acho o Hayao Miyazaki chatão em vários sentidos, mas compartilho do seu desprezo aos Estados Unidos. E achei lindo ele ter ganhado o Oscar e ter tratado isso como nada. Esse é o respeito que esse concursinho de popularidade merece.
E não foi só página de geek crinjola que usa camisa com estampa de super-herói que ficaram indignados pelo desenho do Miranha perder para um desenho japonês. O dublador do Miles chorou no Twitter dizendo que foi roubado. Por isso fiz essa postagem em minhas redes sociais, o que deixou algumas pessoas putas. Teve um forçando que o filme do Homem-Aranha é superior porque usa diversas técnicas de animações. Sim, de fato trouxe um resultado exuberante, mas é para avaliar o melhor filme ou qual filme tem mais mesclas de técnicas. Fala como se essa animação do Homem-Aranha fosse a revolução da animação só por misturar estilos, como se esse conceito fosse inovador, como se algo tivesse que ser inovador para ser valorizado. Segundo essa lógica, pizza de batata frita é o ápice da gastronomia, mas eu prefiro ficar com a minha pizza tradicional. E mesmo se tratando de elementos técnicos, O Menino e a Garça demorou 6 anos para ser produzido. Foi uma produção bem meticulosa, trabalhosa, com uma sensibilidade na direção e obteve um resultado impressionante visualmente. Aí um maluco aqui comentou o seguinte sobre eu dizer que produções orientais nunca receberam nem 5% do prestígio que merecem. Cara, sai do quarto, já tem Anime Awards, sem falar que o Oscar conta com outras coisas além da opinião de um cara que é otaku e adora falar chupa. Tem toda uma ficha técnica, sem falar de nostalgia, hype, até porque quem você acha que é mais famoso? Marvel ou Estúdio Glimby? Eu até entendo a felicidade da bolha ganhou um prêmio, mas diminuir o trampo dos outros é sacanagem. O cara fala pra mim sair do quarto, mas pelas merdas ditas ali, pela fotinha de perfil e pela forma de escrever, eu apostaria fácil uma grana que ele que é um moleque que vive no mundinho do Discord, dessas crianças bitoladas que só tem interação online e desaprendeu a viver no mundo real. Usar Anime Awards como argumento é uma piada. E o Oscar também sempre foi uma piada. Basicamente só concorre produções na qual essa panelinha de Hollywood constituída por um bando de americano com o Big Mac no lugar do cérebro considerarem dignas. Há pelo menos uns 80 anos que as produções orientais não recebem nem 5% do prestígio que merecem. E ao contrário do seu pensamento limitado, produções orientais não se resumem somente a animes, mas inclui o vasto cinema japonês, o maravilhoso cinema coreano, os filmes de ação de Hong Kong, tokusatsu, dorama ou novelinha japonesa se preferirem, seriados coreanos e assim por diante. Décadas de produções maravilhosas que foram ignoradas por puro preconceito, simplesmente por ser coisa vinda do Oriente. Tem que ser muito trouxa para achar que durante todos esses anos somente a animaçãozinha da Disney e o Pixar mereciam ser premiados. Como se desde sempre não existissem diversos animes dignas de qualquer premiação e reconhecimento. Ao menos muito mais do que 3 filmes do estúdio Ghibli. É até cômico achar que uma premiaçãozinha da Crunchyroll para premiar animes hypados por otaquistas frescos corrige tudo isso. E de fato a Marvel é mais conhecida. Eu realmente nunca ouvi falar desse estúdio Glimby aí. Mas falando sério, se pra você algo deve ser premiado por causar mais hypezinha, se acha aceitável algo ser premiado simplesmente por ser mais conhecido, você apenas prova meu ponto que esses eventos não passam de concursinho de popularidade que um bando de trouxa leva a sério. Se pra vocês popularidade é atestado de qualidade e credibilidade, vocês não passam de um bando de Maria vai com as outras, sem um pingo de autenticidade, que só sabem replicar visão de manada. Podem enfiar toda a grandiosa Marvel no guloso. Só cuidado pra não deixar cair a marreta do Thor ao se levantar, né? Agora se acha que o que digo é diminuir o trabalho dos outros, mas acha aceitável uma página de bazingueiro achar um absurdo um desenho japonês ser premiado em vez do seu filminho de herói? E que ainda o seu diretor tem a obrigação de ficar lambendo o saco da tal academia de cinema? Ou então acha aceitável o dublador do Miles reduzir o mérito do vencedor apenas dizendo que foi roubado? Então você não passa de uma fraude. Você merece ganhar o Oscar de maior hipócrita. Mas antes uma palavrinha do patrocinador.
Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Essas foram as perguntas e comentários respondidos de hoje. Se ainda não respondi alguma pergunta sua, tenha paciência que um dia aparece por aqui. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos ou nessas páginas geeks por aí. Afinal, o engajamento por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui.